Bom dia! Hoje são 7 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Polícia Militar do Espírito Santo. Cargo: soldado combatente, QPMP C. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Veja a questão aí. Temos assim: dentre os pronomes em destaque, apenas um se refere não a um elemento expresso anteriormente no texto, mas a algo que está fora dele. Esse pronome é, e aí vem as alternativas. Em primeiro lugar, professores de português, língua portuguesa, são eles que são contratados por órgãos, no caso aí a FUNCAB, contratam professores de língua portuguesa para elaborarem as questões, entendeu? Então, quem elabora uma questão como essa aqui é um professor de língua portuguesa. Então, veja como a língua portuguesa, ela é bastante traiçoeira. Bastante traiçoeira. No enunciado aí, veja, existe um erro também de língua portuguesa. No próprio enunciado feito por um professor de língua portuguesa, existe um erro de língua portuguesa aí. Então você vê que, como a língua portuguesa, ela passa a rasteira, né, nas pessoas. Então, veja, um próprio erro aí de língua portuguesa no enunciado da questão. Falarei sobre esse erro depois, entendeu? Então descubra aí onde está um erro de língua portuguesa no próprio enunciado acima. Vou repetir. Dentre os pronomes em destaque, apenas um se refere não a um elemento expresso anteriormente no texto, mas a algo que está fora dele. Esse pronome é. Então há um erro aí de língua portuguesa. Veja bem, um próprio enunciado aí feito por um professor de português. Muito bem, o que a questão quer? Ela quer o seguinte, que você encontre um pronome em uma alternativa apenas, um pronome que ele não se refira a algo anterior, a um substantivo anterior, a algo anterior, entendeu? Você vai escolher aí uma alternativa e apenas ela traz um pronome que não se refere a um termo antecedente, não se refere a uma expressão que você já usou antes, entendeu? Então é isso que a questão quer, que você encontre a alternativa em que o pronome não se refira, não faça referência a uma palavra já dita, por exemplo, entendeu? É isso que a questão quer. Então veja aí, vou dar 1 minuto para você resolver essa questão e para que você descubra também qual foi aí o deslize do professor de língua portuguesa que fez esse enunciado aí, porque existe um erro aí. Então, veja aí os dois erros. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Eu disse que o enunciado feito aí por um professor de língua portuguesa, acima, o enunciado, contém um erro de língua portuguesa. Então, vou ler aqui o enunciado. Dentre os pronomes em destaque, apenas um se refere não a um elemento expresso anteriormente no texto, mas a algo que está fora dele. Esse pronome é. O erro de língua portuguesa aqui, gente, eu já disse, já fiz até um vídeo sobre isso. Está na palavra aqui, dentre. O professor aqui que elaborou essa questão, colocou a expressão dentre. Dentre os pronomes em destaque. Aqui está o erro de língua portuguesa. Não é dentre, é entre aqui. Entre os pronomes em destaque seria o correto. Entre seria o correto. Só que o professor colocou dentre, com a preposição de mais entre, forma dentre. Por que está errado dentre? Porque para que haja o dentre, é necessário que uma palavra exija a preposição de. E não existe essa palavra aqui, exigindo a preposição de. Entendeu? Então, quando não existe uma palavra que exija uma preposição de, então você coloca apenas entre. Entre e não dentre. Veja aí, entre, o correto seria entre os pronomes em destaque, apenas um não se refere e aí segue. Entendeu? Então o erro foi esse. Muito cuidado com essa expressão dentre. Só use dentre quando um termo antecedente, um verbo ou um nome, exigir a preposição de. Exigindo a preposição de, aí você somando a entre, fica dentre. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. E aqui está o erro. O certo aqui seria entre os pronomes em destaque. Agora vamos à questão. A questão quer o quê? Ela quer que você encontre a única alternativa em que o pronome em destaque não se refira a algo no passado, a um substantivo qualquer, por exemplo, entendeu? Então vamos encontrar aí um pronome em destaque que não se refira a uma expressão já pronunciada. Entendeu? É isso que a questão quer. Alternativa A. Dizemos tudo bem, eles são crianças. Veja aí o pronome. Tudo. Tudo é um pronome, certo? É um pronome. Pronome indefinido. Tudo. Esse pronome aí, ele se refere a algo que já foi dito, que já foi mencionado, que já foi expressado? Claro que não. Veja aí, dizemos o quê? Tudo. Dizemos tudo bem. Esse pronome aí, indefinido, não se refere a elemento expresso anteriormente. Nada foi dito anteriormente que está sendo repetido aqui pelo pronome. Então, é essa a alternativa que a questão quer. Um pronome que não se refira a um elemento expresso anteriormente no texto. Então dizemos tudo bem, eles são crianças. A alternativa A está correta. Vejamos a alternativa B. Somos pais que não se preocupam. Veja aí o que? Pronome relativo. Somos pais que não se preocupam. Esse pronome relativo aí, como sempre, ele se refere a uma afirmação já feita. Entendeu? Ele se refere a um termo anterior. E qual termo é esse? Pais. Pais. Somos pais que. Esse que aqui substitui a expressão pais. Somos pais que. Pais não se preocupam.
Então o pronome relativo que, ele se refere a um elemento anterior que vem antes dele, no caso aí pais. Viu aí? Então essa alternativa B não é a alternativa que a questão quer. Porque o pronome aí, ele se refere a um elemento expresso antes dele. Pais, pais que não se preocupam. Alternativa C de casa. Aceitamos quando eles não arrumam. Veja bem aí o pronome pessoal reto. Não é? Eles, plural. Aceitamos quando eles. Veja bem, esse pronome aí, ele se refere a uma expressão anterior. Ela não está aqui, mas ela é subentendida. Ela está implícita. Entendeu? Ela não está expressa, mas ela está implícita. Eu digo assim, é dito assim, aceitamos quando eles não arrumam. Eles quem? Para quem falou isso aqui, aceitamos quando eles, para quem falou isso aqui, ele sabe a quem está se dirigindo. Entendeu? Aceitamos quando eles. Eles quem? A pessoa que afirmou isso aqui, as pessoas que afirmaram, plural, aceitamos, quando eles não arrumam, eles quem? As pessoas que fizeram essa afirmação aqui, elas sabem quais são as pessoas que já foram ditas anteriormente e foram repetidas por meio desse pronome aqui. Entendeu? Aceitamos quando eles, porque eles aqui se refere, esse termo, a pessoas que já foram citadas anteriormente. Está subentendido isso aqui. Então, eles se refere a um elemento expresso anteriormente. Alternativa D. A falta de educação, a nossa e a deles. Aqui a mesma coisa. A expressão deles aqui é um pronome, preposição de, mais eles, deles. Então eu digo a falta de educação, a nossa e a deles. A deles quem? A falta de educação das pessoas que eu mencionei antes. Eu sei quem são essas pessoas. Tanto é que eu repeti aqui com deles. É porque se refere a um termo expresso anteriormente. Mesmo que esse termo expresso anteriormente não apareça aqui no texto, mas está subentendido. Quando a pessoa diz assim, a falta de educação, a nossa e a deles, essa pessoa sabe quem são as pessoas que estão aqui na expressão deles. Então, deles é um pronome que se refere a uma expressão anterior, mesmo que ela não apareça aqui no texto. Então, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa é, afinal, a escola e os professores vão dar um jeito nisso. Veja bem, nisso, em mais isso. Isso é um pronome demonstrativo. E aqui, nisso, preposição em, mais isso, nisso. Então veja, afinal, a escola e os professores vão dar um jeito nisso. Nisso, pronome demonstrativo. Ele se refere também a um elemento expresso anteriormente, mesmo que esse elemento não apareça aqui no texto, mas está subentendido. Quando a pessoa diz assim, não vou tocar nisso, não vou tocar nisso, esse nisso aí, ele se refere a uma coisa anterior, mesmo que não esteja no texto. Não vou tocar nisso. Nisso o quê? A pessoa que está falando sabe o que é nisso. Ela sabe o que é nisso. Então, nisso refere-se também a um termo anterior, mesmo que não apareça no texto. Então, você vê que a única alternativa correta aqui é a letra A, porque na letra A está lá, dizemos tudo bem, eles são crianças. Esse tudo aqui, pronome indefinido,
ele não se refere a um termo expresso anteriormente. Não tem referência alguma com termo antes. Entendeu? Essa é a única alternativa aqui. Então, mais um vídeo e muito obrigado.